Olá, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Alex Queiroz e esse é o Quanto Investir Futebol Clube. Já peço, como de costume, para você dar aquela força se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like, ativando as notificações e no final deixe seus comentários, ok? O livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, é uma das obras mais conceituadas do mundo no mercado de capitais. E por anos foi amplamente divulgada pelos maiores investidores do mundo, como é o caso de Warren Buffett. O dono da Berkshire Hathaway já confessou que Benjamin Graham é responsável por 85% da sua mentalidade de investidor e os outros 15% são responsabilidade de Philip Fisher e Charlie Munger, seu braço direito na companhia. Portanto, se você investe em renda variável, como ações ou fundos imobiliários, seguir os conselhos e ensinamentos deste livro passa a ser de suma importância o seu entendimento e internalização. Isso porque essas lições descritas por Graham com certeza vão mudar a forma como você vê os investimentos. Mas quem foi Benjamin Graham? Benjamin Graham nasceu em 1894 na Inglaterra e durante o período da Primeira Guerra Mundial se mudou junto com seus pais para os Estados Unidos. Aos 20 anos, Graham se formou na Universidade de Columbia e foi trabalhar em Wall Street. Em 1926, fundou a sua própria empresa de investimentos, a Graham Newman. Depois de alguns anos, Graham começou a dar aula na Universidade de Columbia, onde conheceu David Dodge, com quem escreveu 2 livros que se tornaram best-sellers: Security Analysis, em 1934, e The Intelligent Investor, em 1949, que são consideradas até hoje umas das principais obras sobre investimentos. Agora que você já sabe um pouco de quem é Benjamin Graham, vamos aos conceitos do livro, e acredito que esse primeiro já seja um dos mais importantes. Investimento não é especulação. E a gente tem uma tendência natural de chamar quem compra uma ação de investidor, mas para Benjamin Graham não é bem assim. E ele faz uma distinção bem clara sobre investimento e especulação, onde só deve ser considerado investidor aquele que compra uma ação para tornar-se sócio da empresa, pelo que ela de fato vale. Portanto, só nessa afirmação ele já exclui do rol dos investidores todos aqueles que compram por mera especulação, pensando no curto e até no médio prazo, os day traders e os swing traders, né? Para Graham, o verdadeiro investidor jamais espera um ganho altíssimo numa ação. Ao invés disso, enxerga uma rentabilidade mais consistente e dentro da realidade do mercado. Perante essa afirmação, Graham sugere o método Buy and Hold, que acredita que esta visão sobre os investimentos é o que faz toda a diferença para o investidor comum. Assim, quem compra uma ação pelo seu valor intrínseco sem pensar no lucro imediato se torna um acumulador de ações ao longo dos anos. E em algum momento, este investidor começará a colher os frutos dessa constância, mas tudo sem pressa. Graham recomenda que o investidor continue trabalhando normalmente, deixando que as ações façam de forma natural o trabalho de construir o seu patrimônio. Assim, fica a ideia de que a Bolsa de Valores não é lugar de diversão. Se você quer, no caso, se divertir, vai para um bar com os amigos ou vai para um parque de diversões com seus filhos, beleza? Muitos consideram essa a maior lição do investidor inteligente: aprender a analisar os indicadores. O bom investidor jamais olha apenas para a cotação das ações. Ele analisa quanto aquela ação está valendo em relação aos indicadores da empresa, como o lucro, o crescimento, as dívidas e o patrimônio. Esta é a base da chamada análise fundamentalista, ou Value Investing, e se contrapõe totalmente à análise gráfica, que considera apenas o movimento dos preços para a tomada de decisões. Benjamin Graham acredita que devemos ter um olhar racional e lógico para uma empresa e nunca influenciado apenas pelas oscilações do mercado. Ou seja, é preciso ignorar o mercado e focar-se no valor intrínseco da empresa por meio dos seus fundamentos.
Não siga o mercado e adquira o hábito de pensar por si próprio. Graham faz uma alusão ao mercado chamando de o senhor mercado, e em um trecho do livro ele faz a seguinte explanação: o senhor mercado sofre de transtorno bipolar. Às vezes sua ideia de valor parece plausível e justificada pela evolução e pelas perspectivas do negócio de forma como você as conhece. Outras vezes ele deixa o entusiasmo ou o receio toma conta dele e o valor que lhe propõe parece pura bobagem. Se você é um investidor inteligente, deixaria as comunicações diárias do senhor mercado influenciarem sua opinião sobre o valor de uma participação? Só se você concordasse com ele ou então desejasse negociar. Você pode ficar feliz em vender para ele quando ele cota um preço ridiculamente alto e ficar igualmente feliz em comprar dele quando o seu preço está baixo. No entanto, no resto do tempo você seria mais esperto se formulasse suas próprias ideias acerca do valor da sua carteira. Seguindo essas palavras de Graham, vamos fazer uma alusão. Você está em um hotel fazenda com sua família curtindo um final de semana, quando você começa a conversar com outros hóspedes que ali estão no jantar, no café, na piscina, sei lá. E cai na besteira de perguntar os valores que cada hóspede pagou pela diária. Imagino que o final de semana, nesse caso, seria uma bosta, né? Porque a cada resposta ou poderia você se sentir muito feliz ou completamente frustrado. Então, é exatamente o que acontece com quem compra uma ação e depois fica olhando o preço todos os dias de minuto a minuto. Então, é exatamente o que acontece com quem compra uma ação e depois fica olhando o preço todo dia, de minuto a minuto. Portanto, o preço importa quando você compra a ação. Depois, vai tomar sua cerveja na beira da piscina e curtir o hotel com a sua família e fecha a porta na cara do senhor mercado, beleza? Perante a isso, vem um novo conceito: conhecer o que está fazendo. Ninguém deveria investir em uma companhia, seja qual for a qualidade dos seus produtos, sem estudar seus balanços financeiros e sem estimar o seu valor comercial. Nesse contexto, todas as demonstrações financeiras, como DRE, fluxo de caixa, assim como a qualidade da administração da empresa, são importantes. Elas indicam os fundamentos da empresa, que são a sua estrutura de capital, o nível de endividamento, os múltiplos, o histórico e evolução dos lucros, entre outros. Ao examinar os dados retroativamente, se as receitas e lucros líquidos crescem de forma consistentes e constantes nos últimos 10 anos, temos motivos para analisá-la mais profundamente. Devemos encarar operações de investimento como equivalentes a um negócio empresarial. Ao comprar uma ação, você se torna um dos donos da companhia. Portanto, seus gestores e toda a hierarquia, até o presidente, trabalham para você. Por menor que seja a sua participação, você possui o direito e também o dever de prestar atenção em como seu negócio está sendo administrado e cobrar por isso. Em termos práticos, o conselho é para que foquemos a atenção a duas questões básicas. A gerência é razoavelmente eficiente? Os interesses dos acionistas estão sendo reconhecidos em forma de dividendos? Caso alguma dessas respostas seja não, você deveria cobrar por isso ou simplesmente se desfazer da sua participação naquela empresa. Um outro conceito importante é não ser o seu próprio inimigo. Uma vez que você tenha percebido que sua estratégia de longo prazo é boa, esqueça do resto. Não caia na tentação de reinventar a roda, apenas siga executando a estratégia com paciência e disciplina. Ao se policiar, você acaba afastando o risco de se tornar o seu maior inimigo. Uma boa dica é evitar ao máximo o contato diário com as notícias do mercado. Assim, você não se sentirá tentado a investir em ações do momento, nem a cair nas modinhas da internet. Benjamin Graham, no entanto, acaba gerando uma quebra de expectativa nesse ponto, pois ele não manda você ir contra a manada, mas sim te orienta a não se importar com a manada. Isso quer dizer que existem boas e más empresas que estão em alta, mas o negócio é não se interessar tanto assim por ela. Mais uma vez, o que está em jogo é o valor intrínseco da empresa e não o quanto ela está popular.
Graham aponta que uma característica essencial ao investidor é conseguir relacionar o que está sendo oferecido e o que é pago. Afinal, uma grande companhia não é um grande investimento se você paga muito pela ação. Talvez alguns se lembrem das empresas de exploração de petróleo do Eike Batista. Pois é, mesmo depois de enterrada em processo de recuperação judicial, essas empresas continuaram achando gente para investir nelas. E muito investidor, fez isso porque achava que as ações estavam baratas. Nisso, a verdade dita por Graham acaba sendo ratificada. Preço importa. De fato, o mercado precifica bem e mal as ações, e nós podemos tirar grande proveito disso. Outra importante lição de um investidor inteligente é que a base da sua política de investimento deve ser a margem de segurança. É natural imaginarmos que um engenheiro, ao construir uma ponte cuja especificação indique capacidade de 15 mil toneladas que ela suporte, trabalhe com uma margem de segurança permitindo que apenas caminhões de até 5 mil quilos a atravessem. O mesmo princípio deve ser aplicado aos seus investimentos. Benjamin Graham define a margem de segurança como a possibilidade de uma ação render mais que os investimentos mais seguros do mercado. No nosso caso aqui, o Tesouro Direto. Assim, para que haja margem de segurança, é necessário que uma empresa tenha o chamado poder de lucro, ou earning power, que se dá pela divisão do lucro líquido pelo valor de mercado. Em resumo, Graham só comprava empresas com o PL máximo de 15 e com o PVP de no máximo 1,5. Desta forma, nenhuma empresa de tecnologia passaria pelo crivo do investidor inteligente. Mas nos investimentos em ações consideradas mais sólidas, é possível usar a margem de segurança de Graham na hora de avaliar os fundamentos da empresa. E essa relação PL máximo de 15 e PVP máximo de 1,5 nos traz uma ideia apresentada por Graham sobre o valor intrínseco de uma ação, onde poderia ser calculado através de uma possível fórmula que seria VI, que é igual a raiz quadrada de 22,5 vezes o LPA vezes o VPA, onde VI é o valor intrínseco, LPA o valor por ação, o VPA o valor patrimonial da ação e os 22,5 seria o resultado da multiplicação do PL máximo de 15 e o do PVPA máximo de 1,5. Após essa equação, chegamos a um preço justo de uma ação, onde é feita uma comparação com a cotação do momento e assim achamos uma margem de segurança. Outra coisa que devo ressaltar é que esse cálculo do valor intrínseco não funciona para todo tipo de empresa, sendo esse cálculo mais preciso para companhias que tenham lucros constantes e também não funciona para aqueles que têm valor patrimonial muito pequeno e que, por consequência, geram muito caixa. Para mim, essas foram as maiores lições do livro O Investidor Inteligente e, sinceramente, penso que não importa se você está iniciando ou já é investidor de longa data. Este livro é uma leitura obrigatória. E vou além, O Investidor Inteligente tem o potencial de mudar profundamente a sua relação com os seus investimentos. Mas não adianta apenas ler, porque o que você precisa realmente é internalizar os ensinamentos, repensar sua estratégia de investimentos e, o mais importante, agir. Então, chegou a sua hora. Me conta se você já leu este livro e o que você achou dessa obra. E qual dos ensinamentos de Graham você achou mais importante? Me conta aqui nos comentários. Aproveite esse momento para se inscrever também no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Assim, você me ajuda a criar mais conteúdos voltados para auxiliar outros pequenos investidores a entender melhor esse mundo dos investimentos. Então, vamos lá, dá essa força, não caia o dedo, tá bom? Mais uma vez, agradeço a sua atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.